está escrito assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Tudo, na verdade, começou com Adão. Vocês devem se lembrar que quando Adão caiu, quando Adão pecou e Eva também, quando Deus passou na viração do dia, a primeira iniciativa deles foram de fugir do Senhor, de se ocultar de Deus, como se isso fosse possível. A pergunta de Deus para Adão, dizendo: Adão, onde estás? Como a gente já disse, não é porque Deus não soubesse onde Adão estava, mas porque Deus de fato provoca essa manifestação do seu povo. Mas esse comportamento de Adão, ele passou a ser padrão humano. A nossa tentativa contínua, o nosso esforço de fugir de Deus, de nos ocultar de Deus, de nos afastar de Deus. Isso é um esforço tolo, inútil, mas é exatamente o que fazemos repetidamente. Lembre-se, quando Pedro nega Jesus e o galo canta, ele se lembra das palavras de Jesus, diz a Escritura que Pedro se retirou. Esse comportamento se repete na vida de todos. É tão perceptível que o salmista, no Salmo 2, descreve a humanidade, principalmente os ímpios, exatamente dessa forma. O grito deles, no seu ato de rebeldia, dizendo: rompamos as suas algemas, ou seja, nos livremos do Senhor. Um desejo contínuo e constante de nossos corações, que inclinados para o mal, nos escraviza ao invés de libertar. Jonas não é um caso isolado. Jonas tomar um barco e ir para Tarsis é, claro, a reação natural de pessoas, de seres humanos que constantemente, quando pecam, ou mesmo quando ainda estão com o desejo de fato de pecar, ou quando se revoltam com o Senhor, pretendem se ocultar de Deus, fugir de Deus. E isso é contínuo em nós, é tão presente que no final da história, segundo o livro de Apocalipse, os homens clamarão dizendo e pedindo para que os montes caiam sobre eles, para que eles não contemplem a face do Cordeiro. Do início ao fim, até a redenção final, até a conclusão ou consumação de todas as coisas, esse é o comportamento humano, esse é o nosso comportamento, essa é a nossa conduta. Se eu estiver enganado, podem me corrigir, mas quando nós entramos numa espécie de espiral, digamos, descendente, e que nós nos sentimos não somente fracos espiritualmente, mas principalmente distantes espiritualmente de Deus, a nossa primeira ação é nos afastar também da comunhão, da presença, do culto, porque na verdade é uma inclinação do nosso coração. Constantemente, Jonas é apenas mais um deles. Não é um caso isolado, mas é uma boa representação desse comportamento que temos. É por isso que a história de Jonas não pode ser lida só como uma história de Jonas. E como eu disse, essas histórias, elas não são infantis. Elas devem ser lidas e contadas para as crianças, mas foram escritas para nós. Então não é o fato de termos aberto aqui uma parte da Bíblia que fosse, quem sabe, como um livro infantil. Histórias infantis, como é o caso de Golias. Essa história foi escrita para mim, para você, para que nós tivéssemos, de fato, entendimento acerca do que Deus faz aqui. O livro do profeta Jonas não é necessariamente um livro que você possua profecias, diferente do livro de Isaías, que é composto apenas de mensagens proféticas. O livro do profeta Jonas é o livro da história de Jonas, muito mais do que da profecia de Jonas. Se você ler o texto, o único texto de profecia, digamos, de pregação de Jonas que temos, é o que encontramos no capítulo 3,
quando diz no verso 4 que ele pregava e dizia: ainda há 40 dias e Nínive será subvertida. É só isso. A mensagem profética dele se resume a essa frase: percorrendo a cidade de Nínive. O restante é a história dele. Portanto, o que nós temos aqui é a história de Jonas, que nos leva a conclusões, precisa ser olhado de ângulos bastante importantes. Poderíamos nos aproximar aqui, como muitos fazem, com um viés evangelístico. Afinal de contas, Jonas foi enviado para anunciar a palavra de Deus a Nínive, um povo pagão ou missionário, né? As conferências missionárias exploram muito o livro de Jonas, porque Deus enviou de fato Jonas a anunciar a palavra para esse povo distante, e para esse povo de fato distante tanto geograficamente como espiritualmente de Deus. Também poderíamos abordar aqui de uma maneira teológica e tentando entender, digamos assim, aquilo que está de alguma forma manifestado, tomando aqui partes de várias doutrinas nossas presentes aqui. Mas eu gostaria de propor aos irmãos uma leitura que para mim é sempre a leitura que me orienta em relação à Escritura. É ler a Escritura como de fato uma revelação de Deus, aquilo que Deus revela. E essa perspectiva revelacional vai de fato nos mostrar o que ela nos diz sobre o próprio Deus, aquilo que ela nos mostra acerca de Deus, e nessa sequência que temos visto, como essa providência de Deus se manifesta aqui. Antes e acima de tudo, como Deus se revela para cada um de nós nessas circunstâncias, particularmente na vida de Jonas. É um livro diferente, particularmente se você vai perceber que é um livro que termina com uma pergunta sem resposta. A última verso é Deus conversando com Jonas e Deus fazendo uma pergunta para Jonas: você teve compaixão de uma planta que não te deu trabalho nenhum para fazer. Você deitou aí no grama, eu fiz a planta subir, fazer sombra para você, e você não teve trabalho, você tem compaixão da planta. E a pergunta de Deus no verso 11, no capítulo 4 é: porque eu não hei de ter compaixão da cidade de Nínive, onde existem 120 mil pessoas, além dos animais? E assim a pergunta termina exatamente com a pergunta. Percebam, não há resposta de Jonas e não há uma resposta de Deus. Termina com essa pergunta: por que não eu hei de ter compaixão? O que revela que o livro de Jonas é de fato tem essa intenção de nos ensinar, de nos levar a refletir sobre este fato concreto acerca de quem Deus é, da maneira como Deus age. E Jonas não é apenas o representante do povo judeu, Jonas é o nosso representante. Jonas é exatamente aquilo que nós somos. Na sua Bíblia deve ter aí na nota explicativa em cima escrito, nessa última parte, dizendo que Deus dá uma lição a Jonas. A minha, pelo menos, aí, a lição do Senhor. Não era uma aula de escola dominical em que Deus estava dando uma lição para Jonas, mas como se Deus estivesse ensinando sim a Jonas. Sim, é exatamente essa ideia. Deus estava ensinando a Jonas e a nós essa verdade acerca dele. E é isso que eu gostaria que você pudesse me acompanhar brevemente. É com certeza uma exposição extremamente superficial, de um livro tão rico como esse, mas cujos pontos principais eu gostaria que nós pudéssemos rever. E eu espero que sejam para você e para mim uma lição hoje, que seja exatamente resposta a uma pergunta que está diante de nós constantemente. Então, por favor, acompanhando a partir do capítulo 1, o que Deus nos revela. E a revelação de Deus é clara desde o início, ao dizer a Jonas que, embora ele tenha a intenção de se livrar, de se afastar de Deus, se você observar o verso 3, cita pelo menos 3 vezes o nome da cidade de Tarsis, para que a ênfase ficasse clara. Deus mandou ele para Nínive, ele tomou a embarcação para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Mas o que esse texto nos revela claramente é que a graça de Deus é inescapável. Deus é inescapável. Eu não sei quanto isso conforta o seu coração, mas, meu irmão, ainda que você queira, ainda que você deseje, ainda que você se esforce, você não escapará da graça do Senhor. Ainda que você se dedique, e ainda que você simplesmente se rebele,
Se Deus de fato tem em seus propósitos alcançá-lo, Ele o fará. Deus é inescapável. Observe o texto, como isso fica mais ou menos claro, mas para entendê-lo nós temos que entender um pouquinho aqui do contexto. Quando diz que a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, que era profeta, nós estamos falando de um Jonas que já nos é conhecido. No segundo livro do Reis, capítulo 14, verso 25, Jonas é citado. Se você quiser olhar lá em segundo livro do Reis. Quem estava reinando no reino do norte, ou seja, capital Samaria, reino de Israel, era exatamente Jeroboão, conhecido como Jeroboão II, filho de Jeoás, que era um homem pecador e que conduziu o povo no pecado. O texto vai dizer, já desde o início, desde o verso 25 até o verso 38, que esse povo, que Jeroboão II era mau perante o Senhor, o que ele fez era mau. Era um homem que induziu o povo de Israel ao pecado e que, de alguma forma, fez com que o pecado pudesse crescer e desenvolver-se dentro de Israel, um homem que não temia Deus. E esse era o rei de Samaria. Mas Deus envia Jonas para anunciar a palavra contra Jeroboão. Mas, na verdade, a palavra que naquela ocasião você vai ler no capítulo de 2 Reis 14, é uma palavra onde Deus promete a redenção e a restauração do povo de Deus. Ao contrário do que poderíamos imaginar, a palavra não é de juízo, mas é uma palavra que diz que esse povo vai ser resgatado. E quem é o profeta que Deus envia? Exatamente Jonas, filho de Amitai de Gat-Hefer. Exatamente ele é quem é enviado para anunciar essa palavra. Provavelmente Jonas está na sequência dos profetas dentro do livro de 2 Reis. Se vocês se lembrarem, Elias, Eliseu e na sequência, Jonas. Jonas, alguns comentaristas entendem, talvez seja um dos profetas formado na conhecida escola de profetas, instalada por Elias e Eliseu. Por Eliseu exatamente para formar profetas, homens que foram feitos assim. Provavelmente foi seminarista lá, formou-se, deve ter feito estágio em alguma das igrejas da região, e depois de ter feito isso, licenciado, ordenado, profeta. E então Deus o envia como profeta para anunciar a palavra para Jeroboão II. Embora fosse um homem de coração corrompido, a palavra é de graça, se vocês observarem na passagem. E aqui nós não temos nenhum Jonas fugindo para Tarsis, para não anunciar a palavra ao povo de Israel. Ele não foge, digamos aqui, por conta do pecado do povo de Israel. Ele vai e anuncia. Então, quando nós introduzimos o livro de Jonas, é como se Deus pela segunda vez viesse a Jonas e dissesse: agora vai e anuncia minha palavra a Nínive. E aqui Jonas discorda de Deus. Aqui ele não concorda com o fato de Deus agir graciosamente com aquele povo que era o povo inimigo, que era um povo, na verdade, que se rebelara contra Deus. E é por isso que ele toma a sua jornada para Nínive. Mas eu queria chamar a atenção de vocês no texto de duas palavras que geralmente não dá muita atenção, né? Afinal de contas, gostamos mais de falar ou citar o nome hebraico do que às vezes alguns detalhes em português, mas no bom português tem duas expressões que você não pode deixar de olhar, e se você tem o costume de marcar na sua Bíblia. Por favor. Disse a palavra do Senhor: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, no verso 2. Verso 3, Jonas se dispôs, vírgula, mas, conjunção adversativa. Ele se dispôs, mas para fazer o contrário, o oposto do que Deus determinou. Deus diz: Jonas, eu te chamei, te fiz profeta, agora você vai cumprir exatamente o meu chamado, o meu mandamento, aquilo que eu te chamei para fazer. Ele se dispõe, mas para fazer exatamente o oposto. É isso que o texto impõe. Ou seja, essa foi sua decisão, de fugir para Tarsis. Agora, por favor, acompanhando o texto, no verso 4, quando diz que ele então embarcou para Tarsis, e veja bem, para longe da presença do Senhor, verso 4 diz: mas, percebam,
Há o mas humano, mas existe o mas divino. Há uma conjunção adversativa humana, mas há uma conjunção adversativa divina, e ela sempre será superior a nós. Ela sempre será soberana sobre nós. Jonas se dispôs, mas, contudo, Jonas não contava isso. Por favor, não lembrem com a minha astúcia, que aí não é o nosso assunto, mas ele não contava com a graça existente nesse Deus, que na realidade, embora ele tenha tomado essa decisão, o mas de Deus tomou outra. Ilusoriamente, digamos aqui, tolamente, ele quer fugir da presença do Senhor, diz o verso 3, e principalmente para um homem que conhece profundamente teologia. Você lê o capítulo 4, verso 2, eu sei que o Senhor é um Deus clemente, um Deus grande benignidade, tardio em irar-se. Ele está citando o Antigo Testamento, está citando o Êxodo, onde Deus é chamado de um Deus clemente. É um homem que conhece a teologia, mas embora conheça a teologia, tolamente, inutilmente, ele imagina que seja possível fugir da presença do Senhor. Aqui está o primeiro grande engano de Jonas, e que nós não podemos incorrer nesse erro. Volto a dizer, ainda que você queira, é impossível. A graça de Deus, de fato, te perseguirá, se é que eu posso usar essa expressão. O Salmo 23, que a gente gosta de citar bem, constantemente, termina dizendo isso, que certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão. Seguir ali não é que ela vai atrás de nós aonde a gente vai. A ideia de que essa graça e essa misericórdia nos persegue. Onde você estiver, Deus estará lá. A presença dele estará lá. Qual seja a sua decisão, mas o Senhor. E é isso que claramente se evidencia aqui. E é nesse ponto que a providência de Deus se manifesta, se você puder observar no texto. Verso 4 diz que quem lançou o forte vento foi Deus. Está claro aí. Verso 7 diz que lançaram sortes. Lançar sorte era a maneira que se fazia para fazer uma consulta ao Senhor. E o Senhor responde dizendo, olha, o culpado de tudo é Jonas. Providência mais uma vez. Verso de número 17, quando ele é lançado no mar, coincidentemente, ia passando desavisadamente por ali um grande peixe. E que, desavisadamente, engole Jonas. A providência de Deus agindo. E claro, a palavra de Deus que vem pela segunda vez dizendo, agora você vai fazer o que eu te mandei fazer, porque a vontade de Deus é soberana sobre nós, a graça dele é inescapável. Ainda que você tente, ainda que você se esforce, se Deus te chamou, meu querido, não dá para fugir. Por isso, nem tente. Poupe todo o sofrimento que você passará se tentar escapar dessa providência graciosa de Deus em sua vida. Ele te alcançará. É impossível, por mais que desejemos, e sendo honestamente franco aqui, todos nós, mesmo depois de ter crido, um dia imaginamos a possibilidade de não sermos. E se você é como eu, a gente traz aquela ilusão de que se eu não fosse, eu teria, aspas, liberdade, que é a grande mentira que existe. Na verdade, não teria liberdade, mas seria escravo novamente. Mas a nossa mente nos engana e nós achamos que sim, em algum momento da nossa vida nós desejamos estar livres das ordens de Deus, dos mandatos de Deus, das determinações de Deus. Só que isso é impossível. É inescapável, não é possível fugir do Senhor, e é isso que Deus ensina a Jonas. Por mais que ele insista em se afastar da presença do Senhor, a presença do Senhor é sempre contínua com ele.
Me lembro de uma senhora que uma certa vez fez aconselhamento comigo. A interpretação dela não foi das melhores, mas a percepção estava correta. Ela havia se separado do esposo e estava mantendo um relacionamento com uma outra pessoa, um relacionamento indevido, uma vez que não havia o comprometimento que é natural nos relacionamentos que devemos fazer. E essa outra pessoa, esse homem com quem ela estava vivendo, era usuário também de drogas. E ela, uma mulher cristã. E isso, claro, angustiando o seu coração. Não tem solução para essa angústia. Só tem um caminho. As pessoas sabem a resposta, mas ainda assim, às vezes insistem em procurar outras respostas. E naquela angústia toda, um dia ela deitada na cama, o rapaz tinha fumado um baseado, estava dormindo provavelmente em qualquer outra constelação existente, sistema existente, e ela sofrendo a angústia do seu pecado, porque é o que o pecado nos traz, apenas angústia. Então ela orou, e quando ela fez essa oração, ela ouviu ao longe, iniciou imediatamente alguns cânticos. Um grupo de jovens, sabe de onde, próximo na vizinhança, começou a cantar. A conclusão deveria ser simples. Ela deveria se levantar, tomar as suas coisas e retomar a sua vida com Deus. Não foi assim que ela interpretou. Ela entendeu que Deus estava aprovando aquele relacionamento. Ela não entendeu assim, ela quis entender. Ela, na verdade, fez como Jonas. Ela tomou rumo a Tarsis. Ela inseriu aqui o mas humano, a diversão humana, até que Deus, em sua graça, a trouxe à fé e de novo ao arrependimento e à vida com Cristo. Porque fugir de Deus é impossível. Você não pode desfazer o que Deus fez. Se Deus salvou a sua vida, meu irmão, não tem outro caso. É por isso que nós defendemos frequentemente, a despeito das críticas, a perseverança dos santos. Os santos perseverarão. Não porque existe uma qualidade em nós, uma resiliência maior em nós, uma força espiritual maior em nós. Não por isso, mas porque a graça de Deus não nos abandona. E Deus é inescapável. Essa é a verdade que Jonas ignorou. Não apenas essa, Deus mostra uma outra verdade para Jonas no capítulo 2, quando ele está no ventre do peixe, ali inserido. Percebam que mais uma vez o que gira aqui em torno da presença do Senhor e essa oração que é tipológica e profética. A oração de Jonas é exatamente aquilo que Jesus se refere em Mateus 12 como o sinal de Jonas. Os judeus perguntam para Jesus: que sinal nos dá da tua vinda? E a resposta de Jonas é: nenhum sinal será dado, sinal do profeta Jonas. E Jonas passou 3 dias no ventre, e assim como Jesus também, Jonas é figura, é tipo, como já dissemos, de Jesus. Jonas voltar do ventre, do fundo do mar, é na verdade um símbolo de ressurreição. Se você puder observar, verso 8 diz, do capítulo 2, descia até os fundamentos dos montes, descia até a terra cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre, contudo fizeste subir da sepultura a minha vida. Essa é uma palavra tipológica. Jonas está falando de si, mas claro, ele está falando as palavras de Jesus que sai da sepultura. É uma tipologia claramente demonstrada. Por isso Jonas aqui, a sua oração tem esse papel. Mas mais do que isso, Jonas entende perfeitamente bem que tudo pelo qual ele está passando procede desse Deus e da providência dele. Se não ler, verso 3, ele vai dizer: pois me lançaste. Ou seja, quem o colocou nessa condição foi o Senhor. Foi o Senhor que me lançaste aqui. O Senhor que me colocou nessa situação. É a consciência de que Deus o colocou nessa
situação exatamente para o seu bem, e é isso que é difícil talvez de entender. Aparentemente Deus está fazendo um mal a Jonas, e aparentemente os sentimentos de Jonas são sentimentos zelosos pelo Senhor. Afinal de contas, Nínive é um povo inimigo do Senhor. Nínive é um povo que na verdade se opõe ao Senhor, e portanto aparentemente o seu sentimento é profundamente religioso e zeloso das coisas de Deus, mas na realidade Deus coloca Jonas sobre essa situação para que ele saiba, e mais do que ele, para que nós saibamos. Aliás, um parêntese aqui, nem havia programado dizer isso, mas é interessante como nós geralmente não percebemos isso. O sofrimento desses homens é instrução para a nossa vida. Nenhum de nós sofreu o que Jonas sofreu, o que Jó sofreu, o que Ruth sofreu, o que Elias passou, o que Paulo passou, o que José passou. Todos nós usufruímos da experiência de vida desses homens. Mas nós temos uma grande dificuldade de entender que precisamos passar por sofrimentos também, para que outras pessoas usufruam do nosso. Eu não tenho dificuldade em colher o fruto de que o outro plantou. A dificuldade minha é plantar para que o outro colha o fruto do futuro. Eu não posso sofrer para que as pessoas sejam abençoadas, mas eu posso colher as bênçãos do sofrimento de outros. É só para lembrar que o egoísmo ainda está no nosso coração. A gente continua ainda preso a essa ideia de que a nossa vida tem um fim em si mesmo em nós, e não num chamado de Deus, não, na verdade, numa vocação de Deus para as nossas vidas. E Jonas entra por esse mesmo caminho, consciente de que Deus o colocou ali. Verso 4, ele então disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Ele começa de fato a orar, e o seu lamento é que ele está distante de Deus. Deus lembrou-se da sua angústia, verso 7, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, ou seja, estava eu exatamente nessas condições. E aí diz o verso: e então me lembrei do Senhor. Eu me lembrei do Senhor quando estava no âmago desse sofrimento e dessa dor. E quais são as implicações dessas lembranças? A primeira delas, e aí você vai observar, é que o verso 9 termina dizendo com uma frase que é capital aqui para o livro de Jonas. Talvez o centro de todo o livro de Jonas gravite em torno dessa frase da sua oração. Diz ele: ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação de Jonas. Claro, para nós é uma frase de grande importância, porque revela como um Deus soberano salva a quem Ele deseja salvar. É isso que essa frase resume. Para os arminianos, eles questionam porque a nossa chamada doutrina dessa soberania que se espelha na eleição divina nos impede de evangelizar, como se a evangelização dependesse, digamos assim, da pessoa que ouve e não do Deus que salva. E essa é a crítica que sofremos. E nós, em geral, claro, rebatemos dizendo essa verdade: a soberania de Deus não é para nós um obstáculo para a evangelização. A soberania de Deus é a causa da evangelização. Sem ela, ninguém anuncia a palavra. Sem ela, ninguém seria salvo. Sem ela, ninguém seria alcançado. Quando Jesus determinou-nos dizendo: ide, Jesus disse: toda autoridade me foi dada. O universo está em minhas mãos, e a vida das pessoas também. Portanto, agora, vá e anuncie. A verdade desse texto é que a salvação está nas mãos de Deus, pertence a Ele. É Ele quem, na verdade, salva. E mais importante ou necessário que isso é que a providência de Deus, a maior e mais importante delas, é a salvação. Acabamos de tomar café da manhã, agora há pouco. Aliás, agradecer a cozinha e todas as irmãs envolvidas.
muito bom, até vontade de ter café da manhã por semana, né? Pelo menos. Eu sei que é muito, exige muito, o Genésio concorda comigo. Eu sei que exige muito, mas acabamos de nos reunir ali. Agradecemos a refeição que tivemos. Agradecemos o fato de que todos os dias há alimento em nossa mesa. Eu sei que alguns irmãos já devem ter padecido fome. A minha experiência não é diferente de alguns aqui, talvez seja até menos dramática do que o que alguns irmãos já passaram. Sexta-feira visitava uma amiga, jantávamos junto, e ela contava da história da infância dela. E contava como eles ficavam vigiando a chuva. E quando a água passava de um determinado nível, e eles faziam de fato, literalmente, uma trouxinha e saíam com água até a cintura. E eram distribuídos em casa de vizinhos até que a água baixasse e eles voltassem para limpar a casa. Temos experiências assim, todos nós. Eu me lembro de algumas refeições. O pouco que eu sei cozinhar vem um pouco dessa época. A maior parte vem depois dele, mas um pouco vem dessa época. Me lembro perfeitamente bem que não havia absolutamente nada em minha casa, a não ser vários pés de mamão no quintal, e minha mãe me ensinando a fazer o que é chamado de kibebe, de mamão verde. Não do chuchu, da batata, como vocês estão acostumados, mas de mamão verde. Porque não havia alimento. Me lembro de uma refeição que minha mãe fez quando éramos pequenos. E nós comemos feijão com pipoca. Não recomendo. Mas era a única coisa que tinha. Me lembro como já contei a experiência com os irmãos quando vim a São Paulo e não tinha dinheiro para passagem. Como Deus providenciou tudo. E aquele dia eu comi um pão francês. Mas foi Deus que providenciou. Essas providências, elas são marcantes, porque fome, vestimenta, nos pequenos detalhes. Vou contar aqui com o perdão dele, que nem está ouvindo direito, está olhando lá para fora, mas agora cedo, chegamos aqui, nosso irmão diácono Raimundo, que sempre veio muito elegante, ao subir no ônibus, sua calça descosturou. Pode acontecer com qualquer um. Abriu-se. E ele estava aqui constrangido, né? Como é que eu fico? Como plantão aqui diaconal, com uma calça aberta na perna. O Genésio deu uma solução. Vai ali dentro, pega o grampeador e grampeia a calça do lado inverso. Ia ficar linda, mas... E eu peguei e pensei comigo, irmão, vamos ali. E ali atrás tem algumas roupas que eu trouxe, que faz parte do nosso bazar. Se você olhar, a calça do Genésio, a calça do Raimundo é perfeita, numeração. Eu disse que está um pouquinho apertado, mas está lá, depois você olha. Para completar aqui essa soberana providência de Deus, dê uma olhada na cor da gravata e na cor da calça, combinando, mais do que a outra. Essas são providências, meus irmãos, do dia a dia. Qualquer pessoa diria, foi coincidência. Alguém ainda falou, foi o pastor, que sabia que ia acontecer, visão profética. Nada disso. Um Deus que tem esse cuidado conosco todos os dias. Segurança, alimento, saúde, tudo isso está em nossa vida cotidianamente. É muito bom e muito gostoso falar disso. Mas a maior e mais especial de providência de Deus é a sua salvação. Quando Ele providenciou o seu Filho na cruz, e quando Ele providenciou que o seu Espírito falasse ao nosso coração, a salvação pertence ao Senhor. E Jonas precisava aprender isso. Jonas precisava aprender que não somos nós que decidimos quem será salvo. É Deus. Mas quando Ele salva, a sua graça é inescapável. Essa é uma verdade que ele precisava ouvir. De todas as providências de Deus, não existe exatamente nenhuma
maior, mais especial e mais importante do que essa. Conforme diz Davi, escrevendo sobre isso, lembrem-se, ele diz: a tua graça é melhor do que a vida. Viver é bom, mas estar em Cristo é viver eternamente. E vale muito mais exatamente isso que Deus ensina a Jonas. Mais um pouco, capítulo 4. Como já disse os irmãos, do meio de sua ira, ele ora, irado porque Deus alcançou os ninivitas. Diz o texto: com isso desgostou-se Jonas. Jonas não queria anunciar a mensagem a Nínive, não porque ele na realidade, de alguma forma, imaginasse Deus não poderia destruir os ninivitas, não. Jonas está dizendo claro aqui: eu não queria porque eu sei como o Senhor é, eu sabia, o Senhor é clemente, eu sabia que o Senhor ia se compadecer desse povo que ele odeia, um povo que ele na verdade desejava ver destruído, e é isso que angustia o seu coração. Ou seja, como Deus pode salvar pessoas tão pecadoras como essa? Sua alma está amargurada, e ele confessa a sua amargura. Note aqui que Deus traz de novo a sua providência e revela a Jonas agora a sua misericórdia, a sua clemência, a sua compaixão e o seu compadecimento. Meus irmãos, isto que na parte do que Deus faz para Jonas é de fato extremamente complexo de entender. O texto diz no capítulo 1, verso 2, que este povo, que a malícia deles havia subido até o Senhor, sua rebeldia, seu pecado, sua violência, sua crueldade, sua completa oposição. Na verdade, não é que eles criam em Deus nominalmente, na verdade eles se opõem a Deus, são contrários a Deus, se manifestam contra tudo aquilo que diz respeito a Deus. E olha, se essa não é uma descrição da nossa sociedade contemporânea, eu não sei qual seria. O homem não mudou, a sociedade não muda, a gente muda o jeito, os termos, as palavras, mas o pecado permanece sendo o mesmo. Essa oposição que o homem tem, as pessoas não querem e de fato se opõem, pessoas que são inimigas de Deus. Citar aqui, não até porque eu prefiro nem citar, é melhor nem falar sobre isso, porque de tão tolo que é, mas de qualquer maneira todos nós vimos toda a reação que existiu no coração de pessoas que creem, que confessam, inclusive aqueles que são digamos, de outras religiões, não diria denominações, mesmo não sendo evangélicos, contra a produção feita pelo Portas do Fundo, o seu especial de Natal. Veja bem, esse filme podia ser posto em qualquer época, mas foi ali para afrontar, isso não há dúvida. A intenção é afrontar e dizer que não existe Deus. A intenção é demonstrar que Deus não tem valor. A intenção é demonstrar que Deus, na verdade, faz parte do passado, da nova civilização que nasce. E a angústia de quem crê na verdade, se torna uma ira. Com a palavra correta, se torna um ódio por aquilo que é oposto a Deus, e foi o que se manifestou. É nesse sentido que eu gostaria que os irmãos imaginassem o povo de Nínive. E de repente, Jonas anuncia, se assenta no cume do monte para contemplar, se possível, uma destruição, e o que acontece é que todos se arrependem. Veja bem, providência de Deus. Deus concede arrependimento. A mensagem de Jonas é curta. 40 dias e não tem mais nada aqui em Nínive. E todos se arrependem. O texto é tão forte que, na realidade, até os animais são vestidos de pano de saco e cinza, que é uma demonstração cultural de arrependimento. Todos se arrependem. Absolutamente todos estão aqui diante do Senhor arrependidos do mal que fizeram. E isso parece mal aos olhos de Jonas, porque, na verdade, o povo de Nínive oprimiu a Israel e, de fato, fez grande mal. Se você ler o texto do profeta Naum, vai ver que Deus traz juízo, e Naum traz uma palavra completamente de juízo contra Nínive. O mesmo faz Sofonias, mas basicamente Jonas traz exatamente uma palavra de graça a essa geração,
Verso 11 deixa claro a sua compaixão. Deus deixa claro que Ele, de fato, supre esse povo da sua misericórdia e da sua graça. Ou seja, é Deus quem providencialmente age misericordiosamente, benignamente e salva a esse povo, apesar dos seus pecados. É interessante porque nós só temos esse tipo de comportamento porque nós olhamos para nós como pessoas diferentes daqueles que estão envolvidos no pecado. Eu não sei nem dizer se é fato histórico ou se já se tornou uma lenda, uma vez que essas histórias vão sendo contadas, mas diz, pelo menos, ou dizem que em uma certa ocasião, John Wesley, criador, digamos, do metodismo, pregava na Inglaterra, em uma pequena capela, quando à porta passou um bêbado. E dizem que ele apontou para o bêbado dizendo: ali vai John Wesley, exceto pelo Espírito Santo. O nosso olhar para essa sociedade é assim, não pelo nosso zelo ao Senhor, mas porque nós nos achamos melhores do que eles, e não somos. O pecado está em nós. Não somos melhores do que nenhum dessas pessoas. Por isso não podemos subir no nosso orgulho e desejar que Deus os destrua, porque eles são inimigos de Deus e eu sou amigo de Deus. No meu coração, no meu íntimo, bate um coração que ainda respira inimizade contra Deus. Não. Deus se compadece. Se eu conseguir compreender essa verdade de que eu não sou diferente do que os políticos corruptos, porque eu também me deixo corromper, do que uma sociedade que abandona todas as práticas do bem, do que assassinos e ladrões que não dão valor nenhum à vida, que eu não sou diferente, eu também sou assim. Dentro de mim ainda respira o velho homem que eu tenho que crucificar todos os dias, eu luto com ele todos os dias. Se eu não entender isso, meus irmãos, eu começo a olhar para uma sociedade e desejar que Deus nos destrua e preserve somente nós, os santos, somente nós, os bons, somente nós, os que cremos, somente nós que temos fé, somente nós que tememos a Deus e achamos que nós temos muitas lições a mostrar às pessoas de como viver a fé. Não fosse a graça de Deus em nos perseguir e nos preservar, nós não estaríamos aqui. Estamos porque Deus, de fato, a graça dele é inescapável, do contrário não estaríamos. Quando eu começo a entender isso, o meu olhar sobre o que Deus fez em Nínive é diferente. Deixa eu tentar explicar melhor. Qual que é a grande crítica que Jesus faz aos fariseus? E lembre-se, fariseus são judeus, como na verdade o próprio Jonas era. Era a visão que eles tinham dos gentios. Os gentios são sempre pecadores, publicanos, os piores ainda, comparáveis a meretrizes, pessoas socialmente condenadas. Nem sequer você comia com ele, nem sequer você o tocava. Ele não poderia entrar no templo para adorar. Havia no coração deles uma respiração contra. As orações são claras. O Evangelho cita, Jesus citando a parábola que o fariseu orava batendo no peito, erguendo sua voz, seus braços, dizendo: graças te dou, ó Pai, porque eu não sou como este pecador. Sou melhor do que ele. Certo? Eu sou assim. Essa chamada justiça própria. Jesus conversa com um jovem rico que era um judeu, pergunta para o jovem rico se ele de fato cumpre os mandamentos. Cumpro todos os mandamentos desde a minha infância. Eu cumpro os mandamentos como se isso fosse possível para nós. Mas é assim que ele se vê. É assim que ele se coloca. E Jesus veementemente, olhando para esses homens, os chama a atenção, dizendo que eles não passam de fariseus hipócritas. E embora o farisaísmo tenha acabado como seita, não acabou como prática. E nós temos que ter muito cuidado para não nos tornarmos fariseus presbiterianos. Muito cuidado.
muito cuidado para não incorrermos num erro que é condenado por um hino que normalmente a gente canta. A gente canta o hino dizendo que Jesus vem vencendo, né? Claro, a sua graça é inescapável, Ele é soberano, vencendo vem Jesus. E a letra diz, muitas vezes nos atacam os modernos, entre eles, eu e você, que olham para o mundo dizendo, eu sou melhor do que eles. Mas se eu consigo entender que eu sou tão pecador quanto eles, meus irmãos, receber a notícia de que Deus é clemente, de que Deus é compassivo, de que Deus é tardio em irar-se, de que Deus é grande em benignidade, é graça, é alegria e não desgosto. Saber que, embora eu seja como cada um deles, a graça e a misericórdia de Deus e a salvação que pertence a Ele me preservou. E ouvir isso é alegria. Saber que Deus salva essas pessoas é motivo de alegria, de louvor, de glória. Orar para que Deus converta essa nossa sociedade passa a ser motivo de oração contínua. Não para que eu tenha uma vida mais tranquila e não precise ver o que eu vejo cotidianamente, mas porque na verdade Deus está reinando e agindo como Ele é, com misericórdia e com graça. É por isso que o livro de Jonas é de fato uma lição. E termina com essa pergunta: se você tem compaixão de uma planta, por que eu não vou ter? E que resposta Deus espera de Jonas? Ou melhor, que resposta Deus espera de você? Qual resposta você vai dar a essa compaixão de Deus? Esse é o ponto em que o livro de Jonas nos leva. Ou seja, nós podemos sair daqui com a intenção de escaparmos de Deus definitivamente, ou como acontece muito comum, daquela escapadinha breve e rápida. Podemos ter aqui a ilusão, mas volto a dizer que a providência de Deus nos ensina é que Deus é inescapável. Onde você for, Ele estará. Faça você o que você bem entender, Ele te guardará. A graça dele te protegerá. Eu era recém-convertido, não tinha feito ainda nem profissão de fé, tinha 18 anos de idade. Contar com um profundo sentimento de arrependimento, me lembro disso ainda hoje, com dor no coração. Mas eu tocava numa banda marcial de uma escola e tocava trombone, não de vara, mas de piso, etc. E novo, recém, digamos, alcançado ali a maioridade, com 18 anos de idade, e ainda vivendo a idolatria da juventude, então estava ali, tocando, quando um colega meu me chamou. Já frequentava a igreja, já havia me convertido, a igreja ficava do outro lado da rua de casa, eu já atravessava toda de manhã de escola dominical para ir lá. E um colega meu, de banda, falou: nós estamos juntando uma turma, porque nós vamos fazer alguns bailes de carnaval, nessa época mesmo. E se tem uma coisa fácil de tocar, por isso é que não presta, porque é fácil demais, é marchinha de carnaval. Você é músico, você sabe disso. São 2, 3 frases melódicas e só. É uma coisa ridícula, mas... E aí, claro, ele me chamou, fomos eu e quem vai? Era toda a mesma turma da banda. Tinha um trompetista, amigo meu, que tinha o nome de Jesusmar. Eu ficava imaginando o que Jesus ia fazer no baile do carnaval, mas estava Jesusmar ali, eu tocando trombone, ou tocando surdo, e tinha uma outra banda que tocava guitarra, violão, essas coisas, o pessoal cantava. E eu confesso aos irmãos, na minha juventude e rendido ao meu pecado, eu quis ir. 4 noites, 3 matinês. Pensa de um dinheiro fácil. Em 5 dias eu ia ganhar
provavelmente cerca de 10 vezes o meu salário. Dinheiro fácil. Para tocar besteira, porque marcha no carnaval. E foi assim. Tocamos aqueles dias. O sentimento no coração era de angústia, porque eu não conseguia assistir o que eu via naqueles bailes sem ser ferido. Meus olhos já não conseguiam ver, meu entendimento já não podia perceber. O cheiro de lança-perfume, a dor de cabeça, o som alto, uma série de detalhes como Deus ao longo desses dias, embora eu estivesse no centro do pecado, me preservou, me guardou. E como eu voltei de lá com o coração esmagado de culpa, a primeira coisa que eu fiz foi me livrar do dinheiro que eu ganhei, porque ele não me servia. No âmago da angústia e do peixe, eu me lembrei do Senhor, lembrei da sua presença, e saber que Ele é tardio em irar-se comigo, de que Ele é grande em compaixão, de fato, mais uma vez, salvou a minha vida. Às vezes nós temos que passar por experiências assim, e Deus até permite, mas para nos dar uma lição, para curar o mal que às vezes está no nosso íntimo. E assim Deus agiu com o profeta Jonas. Ao longo desses dias, você que esteve conosco pôde perceber como Deus e os seus planos são sempre executados. Disse Jó: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nós fomos até Ruth e percebemos como ali a graça de Deus trouxe completa destruição à família, e como Deus cumpriu o seu propósito, e como a vida de Ruth, do seu marido, de Noemi, do marido de Noemi, dos filhos de Ruth, de Orfa, todos eles cumpriram um propósito que está muito além do nosso alcance. Nós vimos como Deus restaurou a saúde espiritual de Elias por meio de uma providência divina. Vimos claramente como isso é fundamental, que a doutrina da providência nos mantém emocionalmente saudáveis. Tire ela e vamos enfrentar problemas. Vimos como Deus cumpriu seu propósito e constituiu uma vida, construiu a vida de Paulo, dando conhecimento, conduzindo a história dele até que ele cumprisse seus próprios planos. Vimos como a doutrina da providência é o alicerce do nosso perdão, que sem ela José não teria condições de perdoar. Se ele não compreendesse a doutrina da providência, não teria perdoado. E hoje vimos que de todas as providências que Deus nos concedeu, a maior delas é salvação, que pertence a Ele. E que agora nós podemos nos despedir, certo de que a graça de Deus é inescapável. E se você tem no coração o desejo de fugir, desista. O seu mas não vale nada, o que vale é o mas de Deus. Deus não abrirá mão de você. Palavras de Jesus: aquele que me deste, nenhum se perdeu, porque os guardei, exceto Judas, porque se Jesus tivesse guardado Judas, nem Judas teria caído. Todos os que são dele serão dele por toda a eternidade. E que isso seja conforto no seu coração, não seja peso. E que se você vive em momento de angústia espiritual, leia o livro de Jonas e ore com Jonas. Ao Senhor pertence a salvação. Que seja assim, para a glória dele. Nós vamos cantar novamente aquele cântico que diz que esse Deus que temos é um Deus incomparável.
Eu gosto muito da letra desse cântico, eu insistia que o pessoal cantasse, porque ele surgiu de um acampamento que nós participamos em Lavras, Minas Gerais. E lá nós estávamos fazendo uma exposição do livro de Hebreus. E o livro de Hebreus tem como tema exatamente isso, mostrar como Deus é superior a tudo que nós possamos imaginar. E por isso a ideia de que Ele é um Deus incomparável. Por isso eu quero convidá-lo a cantar. Nosso Deus está acima das religiões, Ele não pode estar em lugar, numa tenda, num templo que possa contê-lo. Nosso Deus é um Deus sempre presente. E ao sairmos aqui, estará conosco e sua santa providência estará nos guardando para a glória dele. Vamos louvar o Senhor.